Glória a Deus. Estamos aqui novamente pela graça do Senhor, mais um domingo que Ele nos concede, bastante chuva para regar os campos, vida, e uma oportunidade de nos voltarmos ainda mais para Ele. Amém? Queria que alguém fizesse essa primeira oração. Vamos fazer 1 ou 2 louvores e vamos para a palavra. Amém? Fique à vontade. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor Deus, Senhor, mais uma vez estar aqui reunido, meu Pai, para ouvir mais da Tua palavra, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor cuidou de cada um de nós, Pai. Obrigado pelo livramento que o Senhor nos deu durante o dia, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar também os irmãos que possam ouvir também essa palavra, Deus. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor, Deus maravilhoso, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, meu Deus. Pai, obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela chuva, Senhor. Eu te agradeço pelo ar que nós respiramos, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Deus. Vem estar conosco. Que o Senhor venha abrir nossos corações, Senhor, para ouvir mais uma vez a tua palavra, Deus. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Bom, esse louvor é um pouco antigo, mas acho que a maioria conhece, ou quase todos conhecem aqui. De glórias em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Meu Deus, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, encher-me do Espírito, mostrarei ao mundo o amor. Glórias em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Meu Deus, tu és o oleiro, quebranta-me, transforma-me, modela-me a tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito, mostrarei ao mundo o amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito, mostrarei ao mundo o amor. Mais uma vez. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, vem encher-me do Espírito, mostrarei ao mundo
mostrarei ao mundo, mostrarei ao mundo o amor. Tem um outro louvor antigo que fala do Salmo 139. Vamos ver se a gente consegue lembrar a letra e as notas, principalmente. Glórias ao teu nome, Senhor. Nossos corações estão dilatados, abertos, meu Deus, para a tua palavra. Fala com cada um de nós, mediante um tema tão importante como esse que nós vamos abordar esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós vamos analisar hoje está em Atos 6. Vamos ler 2 capítulos, na verdade, Atos 6 e Atos 7. Eu sabia que tinha esquecido de alguma coisa, meus 4 olhos. Deixa eu ir lá pegar. Você começa a ler a partir do versículo 1 para a gente, por favor, liga o óculos aqui. Ora, naqueles dias... crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Versículo 3. Atos 4? Não, Atos 6. 6. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e alegraram Estevão, homem cheio de fé. E elegeram. E elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Até aí por enquanto, tá? Senão vai ser muito, serão 2 capítulos, senão vai ficar muito grande a extensão. Depois eu vou voltar aqui. Bom, o tema da mensagem de hoje é os paralelos entre Estevão e Jesus. Paralelos, a comparativa, coisas muito semelhantes que nós vemos na história de Estevão com a história de Jesus. Eu queria ressaltar aqui, inicialmente, uma coisa muito interessante que nós vivemos na atualidade, muito cheio de falsos apóstolos e tantas outras coisas mais. É a época dos falsos profetas, é a época que nós estamos vivendo, literalmente. E o que eu acho bastante interessante é que os apóstolos de hoje não têm nada a ver com os discípulos da antiguidade, né? Os apóstolos de hoje são milionários, eu já falei aqui, desfilam com Ferraris, mansões, grandezas, suntuosidades de templos e não sei o quê. Enquanto os apóstolos de Jesus não tinham nenhum templo, não tinham dinheiro, não tinham nenhuma carroça, na verdade, eles eram bastante pobres. Eles viviam uma vida de abnegação, de abandono de todas as coisas e tudo mais. E o que eu acho interessante é que na biografia que nós vamos analisar hoje aqui de Estevão, em comparativa com a vida de Jesus, nós vemos que Estevão está a milhões de quilômetros na frente de todos os apóstolos que existem na atualidade juntos. O que esse rapaz, sendo um diácono, o que causa para nós, às vezes, uma certa estranheza, porque a palavra diácono para eles não soava como para nós hoje. Diácono se tornou um ministério de igreja.
E na época dos apóstolos, diácono era um servo. A palavra diácono significa servo, escravo, que é a palavra diaconon. Toda a palavra que você vê na Bíblia, o escravo não sei de onde, ou o escravo no grego, está falando assim, e o diácono, tal, e o diácono. Então a palavra diácono passou a ter uma conotação assim, de um certo status na atualidade. Mas antes não. É tipo assim, vamos escolher 7 servos, Pedro havia dito aqui na reunião, para nos ajudarem nesta obra. Só que eles precisam ter alguns elementos específicos na vida deles. E aí quando nós vemos a história de Estevão, nós vemos que o que ele fez, não só a forma comportamental dele, mas a entrega, a vida cercada de sinais, de milagres, de prodígios, de sabedoria e tudo mais que nós vamos analisar hoje aqui, mostra o como hoje está tudo de trás para frente, de perna para o alto. Porque se nós formos comparar hoje, se Estevão pregasse numa igreja e com toda essa glória de Deus ao redor dele, ele já se tornaria apóstolo. Eu colocaria ele como apóstolo. E na época dos apóstolos, ele era só um servo, só um diácono, nada mais. Não foi pastor, não foi profeta, não foi presbítero. É bom que nós saibamos disso. Por quê? Porque Deus ele não está, vamos dizer assim, apegado com responsabilidades para com títulos, cargos eclesiásticos. Deus ele só se apega àqueles que temem e o amam. Só. É o que importa para Deus, é isso. Jamais Deus faria acepção de pessoas e colocaria essas nomenclaturas para colocar alguém à frente de outros. Não. O que realmente faz de uma pessoa alguém usado ou usada por Deus é a sua intimidade com Ele. Se nós guardarmos isso, nós tivermos isso como lema da nossa vida, então nós não vamos nos importar com nada que diz respeito a organizações religiosas e coisas do tipo. Porque o que realmente importa no final das coisas, da nossa vida, até mesmo falando assim, é a nossa relação que nós tivemos com Deus, com o Pai. É isso que importa. Quando Jesus disse para os discípulos assim, quem é maior? O que está sentado à mesa ou aquele que serve à mesa? E aí todo mundo unanimemente falaram, né? É aquele que está sentado à mesa, o cara foi no restaurante, está sentado à mesa e tem o dinheiro para pagar, ele é maior. Jesus disse, eu sou o que serve. Quer dizer, Jesus disse, eu sou o diácono. Eu sou aquele que está para servir ao Senhor. Todos nós devemos ser diáconos de Deus. Diáconos e diaconisas do Senhor. Servos e servas de Deus. Esse é o maior título que existe na igreja de Jesus debaixo dos céus. Pode ter certeza disso. Todos os demais são só insígnias que não voga nada. Tanto é que o primeiro dos discípulos de Jesus, que nós sabemos que se autocondenou, foi Judas Iscariotes. E ele, nada mais, nada menos, ele era apóstolo de Jesus Cristo, escolhido a dedo pelo Senhor. Bom, quando eu leio a vida, o relato daquilo que Estevão fez no seu ministério, que foi bastante curto, infelizmente, né? Porque a gente sabe qual foi trágico o fim da vida deste jovem. Eu imagino Estevão, como as escrituras mostram aqui, chamando ele sempre de jovem. Jovem eram pessoas abaixo de 40 anos naquela época. Mas a probabilidade de Estevão ter menos de 20 anos era muito grande. Então, provavelmente ele era um adolescente. Ele devia ser assim como Yuri. Imagina, ele era uma pessoa que dentro da sociedade, com aquele status religioso que existia, ele não seria respeitado. Ele era uma pessoa assim deixada de lado. Eu posso usar outro exemplo da Bíblia, que é Timóteo. O apóstolo Paulo teve que mandar uma carta porque Timóteo estava para baixo. Timóteo não conseguia mais pregar. Timóteo não tinha mais coragem de ministrar. Ele ficou travado. Por quê? Porque os mais velhos acabaram entrando na frente e menosprezando a idade dele. Por isso que Paulo, quando manda uma de suas cartas a Timóteo, ele diz o quê? Ninguém despreze a tua mocidade.
E também disse assim, olha, depois que eu impus a minha mão sobre você, Timóteo, Paulo disse, você não recebeu o espírito de temor, mas de ousadia e de intrepidez, quer dizer, então você não tem que ficar com medo por causa disso ou coisa do tipo, entendeu? Então a gente vê aqui que nós estamos falando aqui de um jovem, eu posso dizer até um menino aqui, que realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. E isso é muito bom saber. Porque essa é a exortação da Bíblia, não é? O homem mais sábio do mundo, quando ficou velho, olhou para trás e viu que ele foi um tolo. Foi Salomão, não é? Quando ele escreve seu último livro, que é o livro de Eclesiastes, ele disse que não tinha nem dentes mais na boca. Aquele homem que era o belo, o grande homem, o homem das mulheres e tudo mais, o bilionário, trilionário na época que ele foi, quando não tinha forças nem para abrir mais a janela, quando não conseguia mais tirar a espada de dentro da bainha, quando não tinha mais dentes na boca, quando não tinha mais forças nem para se levantar da cama, então ele disse que tudo o que ele fez debaixo do sol foi tudo em vão, foi tudo vaidade. E aí ele traz uma exortação. Lembra-te do teu Criador, no capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastes. No tempo da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você venha a dizer deles, não tenho mais nenhum tipo de contentamento. Quer dizer, que é o que eles estavam experimentando. Ele começa o primeiro capítulo dizendo assim, que ele era o rei filho de Davi. Mas que agora, isso de nada importava, nem dinheiro, nem mais nada. E aí ele finaliza no capítulo 12 de Eclesiastes dizendo assim, a única coisa que realmente importa para o homem é que ele guarde os mandamentos e tema a Deus. Só isso. Que era a única coisa que ele deveria ter feito e, infelizmente, só foi fazer, só foi reconhecer, porque eu chamo o livro de Eclesiastes de carta de arrependimento. Ali a gente vê claramente um homem arrependido da vida que levou, mas agora era tarde para consertar o que havia feito, só lhe restava mesmo a graça e a misericórdia. Mas ele diz, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Na juventude é a fase onde Deus mais se inclina para... Quer acertar as meninas? Está meio difícil aí de... Pede para ele deitar na cama, hein? Você quer deitar na cama? Pode ir lá, vai lá. Deitar lá que é melhor, senão daqui a pouco você vai cair no chão. Aí. Deita não é, já. Vai lá, vai lá. Vai deitar na cama. Brincaram Lá tanto hoje, não está aguentando nem ficar de pé, né? Eu digo isso, que o período da juventude, ouçam isso, principalmente vocês que são jovens. O período da juventude, se vocês se consagrarem de verdade, tirarem os olhos do mundo, é muito difícil. Mas se vocês fizerem isso, vocês terão experiências que nenhuma pessoa que venha viver 900 anos, se não entregou sua vida a Cristo na juventude, terá. Podem ter certeza disso. Na juventude, é o momento mais glorioso da vida do homem. Se ele se consagrar a Deus, ele terá o resto da vida dele garantida. Podem ter certeza disso. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? É a melhor fase. Por isso que é a fase onde o diabo mais vai colocar atrativos, passatempos e tudo mais. Tudo para que vocês não sejam consagrados. Para que vocês não dobrem os joelhos e passem horas em oração. Não estou falando de oração de 5 minutos e 10 minutos. São horas. Eu ainda glorifico a Deus que ainda entreguei minha vida com 21 anos. Eu era jovem ainda. E eu pude consagrar mesmo, de verdade, a minha vida mesmo. E exatamente por isso eu vi coisas que muitos nunca viram e talvez nunca verão. Eu digo isso para vocês. Acreditem. Acreditem. Há uma inclinação da parte de Deus quando o homem e a mulher na juventude se consagram completamente a Ele. Guardem isso no coração de vocês. E não tenham isso, vou fazer essa experiência. Não façam isso como uma experiência. Entreguem-se de verdade. E vocês viverão isso que eu estou dizendo. É real. Depois de idoso, o homem pode, lógico, Abraão, 75 anos, começou a servir a Deus, tudo. Mas é bem diferente, né? Tanto as épocas quanto a realidade também. Você com 75 anos de idade não tem mais muita coisa para fazer. Agora, quando você é jovem, você pode ser completamente usado por Deus.
E aqui está uma das coisas iniciais que eu vejo na vida de Estevão e Jesus, um paralelo muito grande. Porque Jesus, quando tinha 12 anos, as questões que ele colocou diante dos mestres lá em Jerusalém, naquela passagem onde supostamente parece que ele desapareceu, né? Na verdade é que as crianças andavam juntas, os meninos um pouco mais grandes, maiores, as meninas, os pais. Então era uma multidão de famílias. As famílias naquela época tinham 20 filhos, né? Isso era muito, 100 anos atrás era assim, 50 anos atrás. Na família da minha avó mesmo quase chegou a isso. Então a gente vê aquele monte de filho. Então, os pais iam andando. Quando você olhava para trás, e quando Maria e José viram, Jesus não estava no meio da multidão. Quando eles voltam, nós vemos nitidamente que Jesus estava no templo. No templo significa, ele não podia entrar dentro do templo. Ninguém podia entrar dentro do templo, a não ser o sumo sacerdote e os sacerdotes. Então ele estava ali, na cercania do Monte Sião, que era cercado ali pela muralha, questionando, colocando circunstâncias diante de mestres que eles ficavam abismados. Isso significa que Maria, obviamente, e José instruíram mesmo de forma muito profunda Jesus. E a Bíblia escreve que Jesus crescia em estatura e no espírito. Porque a maioria só cresce na estatura. Não é verdade? Não é? E você pode até não crescer na estatura. Não é? Mas se você crescer no espírito, as coisas são diferentes. Eu posso usar aqui um trocadilho e até engraçado. A gente pega João Batista, né? Barbudo, cabeludo, parecia um lobisomem, acabou de sair do meio do deserto. Aí você pega um profeta como Eliseu, que era careca, e o pessoal tirou o sarro dele. E foi o último sarro que tiraram na vida, né? Porque quando eles quiseram fugir de Eliseu, o Senhor travou as pernas desses jovens e umas ursas comeram eles vivos. Né? Porque zombaram do profeta, e o profeta naquela época, debaixo da lei, era o próprio representante de Deus. Então se você zombasse dele, você zombaria de Deus. Então a sentença era imediata. Já pensou? Ah, o profeta carequinha, carequinha. Então, querendo dizer, ele não tinha cabelo, mas ele tinha unção e muita. E foi o homem que, no Antigo Testamento, para mim, teve mais fé. Até mesmo diante daquilo que nós vemos na história de Abraão, você pega Eliseu, meu Deus do céu, que aquele rapaz fez. E aquele homem, né, morreu idoso. Então, crescer no Espírito. Jesus, jovem, cheio do Espírito, um homem que tinha um conhecimento profundo. Ele tinha uma ligação, intimidade com Deus. Nós vemos isso paralelamente na vida de Estevão. Né? Porque o texto que nós lemos aqui, ele ficou bem claro, não é? E colocou aqui que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, no versículo 5, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você sabe o que significa uma pessoa cheia de fé? Não é uma coisa que você vai dormir de noite incrédulo e levanta de manhã crente. A fé, ela é processada, ela é adquirida. O primeiro passo para se adquirir a fé é você ouvir de bom grado a palavra de Deus. Segundo, colocar ela em prática. Terceiro, para ter no sentido de ter uma fé madura, porque ela não tem tamanho. Entenda uma coisa, não existe a fé muito grande. Jesus disse que não existe isso. Fé grande, quando há uma referência na Bíblia, o tamanho da fé de uma pessoa, está falando da maturidade. Tanto é que Jesus fez uma comparativa. Se alguém tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, que é pequenininho, ele já mandaria uma árvore sair de um lugar, plantar no mar, a árvore obedeceria. Quer dizer, ninguém tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então não é uma questão de tamanho métrico, é uma questão de maturidade. Às vezes você vê um homem adulto, uma mulher, que são infantis em suas atitudes, totalmente infantis. E você vê às vezes uma pessoa jovem, mas com uma maturidade extraordinária. Então todos têm fé. Mas nem todos a desenvolveram. Eu posso usar outro texto aqui para provar isso.
quando nós vemos a questão de Efésios capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 11, principalmente no versículo 12 e 13, diz o quê? Diz que até que todos atinjamos a unidade da fé, até que todos tenhamos a mesma fé. Quer dizer, a fé ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. Vocês estão entendendo? Então, quando diz que Estevão era um homem cheio de fé, significa o quê? Significa que ele foi um homem que leu muito as Escrituras e ele praticava tudo que ele lia. Está aí a receita para funcionar a fé de uma pessoa. Ela não só ler, mas ela praticar aquilo que ela aprendeu. O que eu estou falando aqui hoje, eu falei dos jovens, consagrarem completamente. Tem que chegar hoje. Porque se vocês deixarem para amanhã, o inferno inteirinho não vai deixar. Vai fazer de tudo para impedir vocês. Mas vocês estão dispostos? Porque se vocês não fizerem agora, vocês não farão amanhã e nem depois de amanhã. E vocês, daqui a pouco tempo, não serão mais jovens. Vocês entenderam? Aí perdeu aquele período, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, ele era um homem cheio de fé, porque ele era uma pessoa que se alimentava muito da palavra. E não simplesmente ler, como eu disse, a palavra, mas acreditar no que está escrito, gente. Tudo bem? Ele tá com dois ainda. É? Amém? Ah, não. Não, só... Você aguenta? Amanhã. Ah, então tá bom. Então vai. Quer um pouco de água? Isso, vai lá. Pode continuar. É bom porque a gente vê que ele se entrega mesmo, ele abre o coração. Isso é fundamental. Mas ele está completamente compenetrado, né? Vocês estão mais distraídos do que ele, né? Preocupada com ele. Então, para ser cheio de fé, basta dedicar-se àquilo que lê nas Escrituras. Mas muitas vezes aquilo que está escrito ali parece fora de época. Não existe isso. Não existe isso. Mas está chovendo, ou então está frio. A Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos, homens de pouca fé. Quer dizer, sabe que vocês não sabem que vocês têm autoridade sobre os ventos? Vocês não lembram o que eu disse lá em Gênesis, que eu entreguei esta terra na mão de vocês? Era isso que ele estava querendo dizer. Então nós temos que assumir essas posturas. Nós temos que ir adquirindo, pelo conhecimento e a prática, essa intimidade real com Deus. É real, gente, não é aquilo que funciona dentro de quatro paredes, porque dentro de quatro paredes o que na verdade funciona é a psicologia, porque você prepara um ambiente para aquilo. Você prepara. A época em que eu fiz teatro, nós tínhamos uma preparação total, era uma concentração total. As pessoas choravam, riam e se entregavam àquilo que nós estávamos fazendo como equipe. E você assiste um filme, toda uma preparação psicológica. Então dentro de quatro paredes também é. Mas lá no dia a dia, lá na hora da tentação, como um outro jovem, eu posso citar aqui, que nós sabemos, nós lembramos da história de José. Ele estava longe dos pais, longe dos irmãos, longe do seu país, estava como escravo. E mesmo assim a Bíblia descreve que ele fugiu da mulher de Potifar, que com certeza não era uma mulher que qualquer homem fugiria. Porque Potifar, por ser um homem da alta classe naquela época, eles tinham harém se eles quisessem. E o fato de ele ter escolhido uma só mulher é porque com certeza ela foi uma mulher escolhida a dedo, era uma mulher muito bonita, com certeza atraente e tudo mais. No entanto, José ele não era uma pessoa fixada aos testemunhos do pai dele. Ele tinha os seus próprios testemunhos, a sua própria intimidade. Ele não estava à sombra de ninguém. Ele não era José, filho de Jacó. Ele era José, servo do Deus Altíssimo. Vocês entendem? Isso é muito sério. Tanto é que ele disse, pecarei eu contra o meu Senhor, querendo dizer, Potifar, e contra Deus?
E ele foge da mulher, mesmo que aquilo pudesse lhe custar a vida. E quase lhe custou, se Deus não fosse misericordioso com ele. E aí nós vemos Paulo, no Novo Testamento, dizendo o quê? Fugir da prostituição. Ele também disse, fugir das paixões da mocidade. Quer dizer, as paixões da mocidade é lá fora, é no convívio, é na amizade, é nos relacionamentos, é na escola, no trabalho, é na vida, no contexto geral. É quando nós estamos sozinhos, é quem realmente nós somos para Deus. E não quando nós estamos aqui. Aqui todo mundo vai dar glória a Deus, aleluia, todo mundo aqui é cristão. Mas no dia a dia, na verdade mesmo, é o que acaba contando. Este paralelo primeiro aqui, nós vemos que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa estar sempre sob a influência de Deus. Mas você precisa ser cheio de fé para isso. Precisa acreditar mesmo em Deus. Precisa confiar nas suas promessas. E para você confiar nas promessas, precisa conhecê-las. Não pode esperar que alguém lhe as mostre. Nós não podemos ficar à mercê de outros. Na primeira carta de João, ele foi bem enfático. Vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. E esta unção é verdadeira, não é mentira. Ela vos ensinará todas as coisas. Quer dizer, quando o homem confia plenamente e realmente no Senhor, então o Espírito Santo começa a influenciar as atitudes, a vida dessa pessoa. E aí, as coisas acontecem de forma tão natural que o incrédulo ou o crente carnal não entende, porque o crente carnal faz força para ter Deus e nunca vai conseguir. E o crente espiritual não precisa fazer força nenhuma. As coisas acontecem. De repente ele está precisando de alguma coisa, alguma questão, tudo, e ele faz aquela oração. E é uma coisa tão simples, que não é aquela oração de 3 dias, de noite e... É o que Jesus disse, não é pelo muito falar que serão ouvidas as vossas orações, as vossas petições. Mas a ligação, a autenticidade da vida daquela pessoa é tão grande, tão real, que a resposta vem. Isso é fundamental para as nossas vidas. Outro ponto, na continuidade aí do texto, nós vamos ler agora do versículo 8 ao 13. Tá? Eu vou começar aqui, daí vai para o Yuri sucessivamente. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Brincadeira não, hein? Fala a verdade. Vocês viram aqui só nesse pedacinho um monte de semelhança, de paralelo com Jesus? Primeira coisa, toda pessoa que estiver disposta a se render mesmo a Deus, se tornará inimiga ferrenha do mundo. O mundo a odiará. Se vocês quiserem ser aceitos por toda a rodinha de amizade, ser aceitos por tudo, se preparem, vocês vão ter que dar as costas para Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz que todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E o contrário também é uma verdade absoluta. Todo aquele que se torna amigo de Deus é inimigo do mundo. E quais são as coisas que dominam o mundo? Nós sabemos.
A gente olha para a vida de Jesus. Ele foi perseguido, odiado, porque ele amou. Porque ele era uma pessoa que realmente tinha afinidade com o Pai. E o que aconteceu com Estevão? A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Mentiram também, não levantaram falsas testemunhas contra Jesus para o condenarem à morte? Veja que às vezes nesse mundo o preço é alto para se servir ao Senhor. Isso pode nos levar até a morte. E a morte mais terrível. Mas independente disso, o prêmio dessa soberana vocação é inigualável também. Mas para que nós tenhamos fé tal de estarmos dispostos até mesmo a morrer por essa soberana vocação, precisamos estar de tal maneira também conectados a Deus, para que isso se torne uma realidade em nossos corações. Senão, nos tornaremos crentes mornos ou frios. Nós nunca vamos para frente na nossa fé. Nunca vamos ultrapassar aquela linha que o pessoal chama de zona de conforto. Por quê? Porque nós não temos raízes profundas sobre Deus no nosso coração. Nós não acreditamos de verdade, totalmente nele. Não temos aquela confiança plena. Nós só temos aquele estímulo de que realmente existe um Deus. Mas quando se fala em ter profundidade de relacionamento com ele, aí as coisas ficam mais difíceis, porque isso exige tempo, exige dedicação, exige mudança, quebra de orgulho pessoal, mudança de caráter. É o negar-se a si mesmo. Então o homem, quando chega a esse nível, ou a mulher, ambos estão dispostos a entregarem a vida a Cristo. É como aquele caso que eu já citei algumas mensagens, aquele jovem que se preparou há alguns anos para ir pregar para uma tribo indígena, que muitos acreditavam que fosse talvez ainda canibal, não se sabe, não se sabia até então. E ele foi, e ele chegou na beira do local sozinho, num bar, rapaz jovem, adolescente, e os índios cercaram ele e o mataram no mesmo dia, à base de flechas. Aí muitos no mundo inteiro falam, viu que dá fanatismo religioso, um jovem que tinha toda uma vida, poderia casar, ter filhos, construir, quantos sonhos no coração. Não, peraí. Vocês perguntaram isso para ele? Será que ele não sabia durante tantos anos, estudando sobre a vida daqueles índios que nunca tinham recebido a visitação de alguém ou ouvido falar do Evangelho? Você pode ter certeza absoluta, ele só foi lá porque ele estava pronto. Sabe o que aconteceu? Depois que ele morreu, ele foi a semente que caiu na terra e outros grupos ao redor do mundo começaram a se formar e agora esses índios já começaram a ser evangelizados. Muitas vezes, como Jesus disse, para que a semente vingue, ela tem que morrer. Ela estoura, ela racha para que saia o broto de dentro, uma nova vida. Os sonhos desse rapaz não eram sonhos, não eram quaisquer sonhos. Os sonhos deles eram mais altos do que um simples casamento, uma família e coisa. O sonho dele era o sonho de Cristo. Quando a gente se identifica muito com Cristo, aí a gente começa a pensar como ele. É o que Paulo disse que desejava para todos nós, que todos nós devíamos ter a mente de Cristo. O que é você ter a mente? O que é a mente? A mente da pessoa, que ela pensa. É pensar como ela. Esse jovem entregou a vida por amor. Foi amor, puro amor. O sangue dele caiu ali e marcou aquele lugar tanto quanto o sangue de Abel no passado, que clama a Deus. E aí despertou, como aquela vida que Paulo teve de perseguição e morte, despertou a vida de muitos missionários na época da igreja para pregar o evangelho sem medo de tornarem-se mártires. Não é para qualquer um, muitos dizem, mas eu contrario isso. É para todos. Todos nós temos a mesma capacidade, o mesmo intelecto, a mesma percepção. Temos a mesma influência, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma revelação, a mesma Bíblia. Só precisamos ter a mesma coragem, o mesmo esforço, a mesma dedicação que estes tiveram. Então nós vemos que Estevão se deu mal aos olhos do homem. Mas até o final aqui da história a gente vê que
aquilo que talvez seja mal aos olhos do homem, seja a maior experiência que um ser humano pode ter nesta vida. Eu vejo aqui outros pontos. Vocês viram no versículo 8, Estevão também não só era um homem cheio de fé e do Espírito, mas também ele era o quê? Cheio de graça e poder. Tem gente que tem uma dificuldade de entender o que é uma pessoa cheia de graça. Maria era cheia de graça, a Bíblia escreve. Agraciada. Pessoa cheia de graça significa que Deus olha para aquela pessoa e aquela pessoa a agrada por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, dos seus pensamentos. Por isso que eu digo, o quanto vale uma consagração? A consagração faz com que Deus olhe para nós e veja em nós uma oportunidade de manifestar o seu poder. Ele não está à procura de denominações e coisas do tipo. Meu Deus, nem vou falar sobre isso agora. Porque Deus sai procurando, Jesus disse, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso quer dizer, lá dentro. E quando Deus encontra uma pessoa assim, como ele encontrou Maria, uma jovem pura, de corpo e de alma, a Bíblia escreve que ela se tornou agraciada de Deus. A graça de Deus nós vemos sobre muitos homens no Antigo Testamento, Noé e tantos outros. Aí não diz assim, mas eles não eram melhores do que nós. Será que não? Será? Será que Jó não era melhor do que nós aqui? A questão de ser melhor não tipifica ter mais capacidade nisso ou naquilo. Quando a gente fala de melhor, a gente está falando de nível moral, de abandonar mesmo as coisas deste mundo e confiar plenamente em Deus e falar assim, olha, eu vou obedecê-lo, eu vou seguir-te de todo o meu coração e pronto. Tem gente que faz isso de todo o coração mesmo. Tem gente que fica lá naquela porcentagem baixa de 30%, 50%. E depois não vão viver nunca a glória de Deus mesmo, de verdade. Já este rapaz aqui, ele era cheio de graça, quer dizer, cheio de graça. Ele tinha muito a presença de Deus marcante na vida dele. Deus aprovava tudo o que aquele homem fazia. Gente, nós vemos na biografia de Samuel, o profeta, pela mãe dele ter levado ele desde nenê, né, depois do desmame, ter entregado ele já ao Senhor, que durante toda a vida dele, ele foi um homem que tudo o que ele pediu, Deus respondeu. Isso não significa que ele respondeu com sim, mas respondeu. Porque eu estou falando que a maioria das orações, Deus nem responde porque são irrelevantes demais. Não tem nem sentido para alguém que se diz cristão. Mas Samuel era um homem que a palavra de Deus diz na biografia dele que Deus não deixou cair nenhuma de suas palavras. Tudo que ele falou em nome do Senhor foi exato, foi perfeito e Deus assinou embaixo. Tudo. É um homem cheio de graça. E de poder. O poder aqui é a manifestação do Espírito Santo. Um exemplo. Você vai no tiro de guerra, você vai ver uns meninos lá, ali é só vamos dizer assim, um ensaio, vai? Porque ali não é exército de verdade. É um ensaio para o exército. Quem quer servir o exército tem que ir direto no exército, não fazer tiro de guerra. Ali fica uma espingardinha velha, dá uns tirinhos aqui, faz exercício e pá, acabou. A gente chama de azeitona por causa da roupa verde, né? No exército não é assim, não. Exército, você vai treinar de dia e de noite, vai ter disciplina, vai saber o que é respeitar, o que é se organizar meticulosamente. Quando você terminar de fazer sua barba, muitas vezes os capitães passam até algodão no rosto da pessoa. Se ficar um pouquinho, cuidado de você. Tem que ser perfeito. O brilho do sapato, da bota, da botina tem que ser perfeita. A forma que você dobrar, que você arrumar tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que estar dentro dos conformes. Mas você é um homem preparado para entrar numa batalha, para uma briga, para dar tiro com as armas mais pesadas. Você só vai equipar um soldado quando ele realmente está dentro de uma batalha. Quando ele realmente tem necessidade daquele equipamento. Por que você acha que Estevão era um homem cheio de poder? Por que nós vemos em Jesus tanto poder? Porque eles estavam à frente, porque eles se envolveram.
Ora, gente, Deus vai ficar dando poder para nós, para a gente ficar fazendo o quê? Limpando a casa, fazendo comida? A não ser que a gente for limpar a casa e fazer comida para sermos hospitaleiros, para recebermos as pessoas, para pregarmos o evangelho nos nossos lares. A não ser que aquilo que nós estamos fazendo tem como fim glorificar a Deus. Caso contrário, talvez o nosso trabalho seja um trabalho não tão comum, né? Como a gente fala, missionários fazendo aquelas obras lá de fora, mas talvez você é uma pessoa que tem a dedicação, um exemplo, como um intercessor, como uma intercessora. Então você precisa de poder. Precisa. Deus jamais deixaria um soldado lá sem escudo, sem nada. Ele já mostra o quartel, e ali no quartel o homem tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Ele vai estar à frente da batalha. Agora, para que dar a armadura para quem não quer saber de lutar? Então não é porque Deus olhou para Estevão e falou, ele é tão bonitinho, né, Estevão? Olha como ele é bonitinho, eu vou fazer esse menino aí ser melhor do que todo mundo. Não. Ele construiu, ele trabalhou isso na vida dele. E isso fez com que Deus também o usasse poderosamente. Assim como foi na vida de Jesus, obviamente, né? Nós vemos ainda aí, nós vemos no versículo 8, e nós vemos também no versículo 10, olha aqui, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Levantaram-se homens que eram da sinagoga, a gente viu aqui, olha, de Cirineus, Cirene, Alexandria, Cilícia e da Ásia. 4 países diferentes, clérigos, pessoas que faziam parte do grupo sacerdotal, religiosas, conhecedoras profundas do Antigo Testamento, mas que quando viram Estevão pregando, gente, não conseguiam resistir ao que ele pregava. Os argumentos, mas isso que você está falando não tem nada a ver. Ah, não tem? Então o que está escrito em Isaías tal, em Miqueias tal, em Amós tal, em Jeremias tal, em Isaías tal? Aí os caras olhavam para lá e engoliam seco. Aí o outro fala assim, mas aquilo que você falou lá sobre esse tal de Jesus, aí não tem nada a ver, porque o profeta tal disse isso. Ele fala, mas o profeta tal também disseram isso. Até chegar a um ponto que ninguém mais tinha argumento. Lembra que Paulo disse que nós temos que ser obreiros, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem o quê? A palavra. Ele era um verdadeiro samurai da Bíblia, espadachim mesmo. Esse aqui para mim, ele era ninja. Porque vários homens não conseguiam refutar o que Estevão falava. E aí a inveja religiosa, o orgulho religioso estourou no coração destes homens. E aí, o que foi que eles fizeram? Entregaram ele, levantaram falso testemunho, não é? Contra Estevão e levaram ele ao sinédrio para interrogá-lo pelo sumo sacerdote e pelas autoridades, porque eles já tinham intento de pôr um fim nessa história, de uma vez por todas. Quando eles viram isso, mais um ponto que nós vemos aqui, além da grande sabedoria, e sabedoria ela é adquirida por meio da oração e da leitura da palavra. Eu digo oração por quê? Porque em Tiago 1,5 diz isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá liberalmente. Mas você não vai pedir sabedoria e vai ficar aquém da palavra. Você tem que pedir sabedoria, um exemplo, você quer estudar para engenharia, você tem que pedir sabedoria para Deus e tem que se dedicar à leitura, aos estudos. Você não vai levantar no outro dia engenheiro. Só porque pediu a Deus. Tem de haver a dedicação. Então nós vemos que ele era um homem cheio de sabedoria. E por fim, no versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Olha, até aqui nós já vimos, ele era cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e de poder, cheio de sabedoria. E agora nós vemos aqui Estevão cheio de luz. Se olhar para uma pessoa e ver no olhar sereno, transpirando nos poros daquela pessoa o céu.
Era mais ou menos assim. Estevão deve ter pensado, eu acho que eu não vou escapar. Acho que chegou a hora. Não vou ver mais minha mãe, meu pai, não vou mais ver meus irmãos. Bom, mas já que eu estou aqui, Senhor, então usa-me até o fim, não é? O Senhor sabia do intento maligno daqueles homens. E aqueles homens tinham provas que eram indiscutíveis. Aquele rapaz que estava diante deles tinha contato com Deus. Quem na Bíblia que nós vemos também assim, com o rosto iluminado desta forma? Nós vemos Jesus, vemos alguns outros. No Antigo Testamento nós vemos Moisés, quando descia do monte ao falar com o Senhor. O rosto de um anjo significa que ele passava um aspecto de alguém que estava certo, determinado, em paz e disposto a qualquer coisa por aquilo que ele havia acabado de afirmar. Era uma coisa celeste, era uma coisa que nós vemos no rosto de Jesus. Pode ter certeza disso. Jesus falava, ele não falava assim, lá no céu, sabe? Não, ele falava no céu, assim. Eu desci do céu, ele falou, vocês estão aqui de baixo, eu sou lá de cima. Ele falava com autenticidade, aquele rosto que realmente marca. Que como você pensa num anjo? Você acha que um anjo vai hesitar ao falar com você? O anjo vai agir assim com certa, como eu poderia dizer, um certo acanho? Não, o anjo chega, ele é anjo mesmo, ele é um anjo, ele não está ali sendo projetado, não é um ator. Ele é um anjo, então ele é um anjo, ele chega e olha para você como um anjo olha. Ele não faz pose de anjo. Estevão não estava fazendo cara de anjo. Estevão havia se tornado um cidadão do céu. Ele tinha o aspecto daqueles que são do céu, daqueles que conhecem a Deus, daqueles que andaram com Jesus, embora Estevão não tenha conhecido Jesus pessoalmente. Já pensou? Que coisa maravilhosa. E para nós irmos para a parte final, nós vamos agora para o capítulo 7. É uma leitura bem grande, mas nós vamos ler todo ele, tá? Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, homens, irmãos, pais e pais, ouvi que Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre as tuas parentelas e dirige-te à terra em que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, Isaque e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido isso Jacó, que no Egito havia crise, enviou ali nossos pais. Na A segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. E José mandou chamar o seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era da
das 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los a paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estranho na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Este é o que esteve a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Dizendo Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos. Ó casa de Israel? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia.
Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquilo que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo também, o levantaram como Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, da qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Forte, hein? Né? Nós vemos aqui há uma semelhança muito grande com Jesus. O falso julgamento, as falsas testemunhas, a injusta condenação à morte. Depois arrastaram ele para fora da cidade, das portas da cidade. Não fizeram exatamente isso com Jesus? E por fim, né, o apedrejaram, que é a morte, uma das mortes mais terríveis que existe. Eu acho que só perde mesmo para a crucificação. O que é isso? O quê? Pedrejação. Apedrejamento é quando pegam pedras grandes e jogam na pessoa até matar ela esmagada. Então ele morreu apedrejado. Eles amarravam a pessoa, às vezes, num tronco, e as pessoas vinham com pedra e tacavam. E aí a pessoa ia. No caso aqui nós vemos que ele não foi amarrado. Ele foi jogado talvez dentro de um buraco, onde o pessoal já apedrejava outros hereges ou pessoas assim, né? Assassinos ou coisas assim. E aí jogavam a pedra de cima e a pedra ia batendo na cabeça, na perna e machucando a pessoa até a pessoa morrer. Então foi terrível a morte dele. Entendeu? Para encerrar aqui, nós vemos agora mais os últimos detalhes, que neste ponto nós vemos que ele também era cheio de uma coisa que Jesus tinha muito, era cheio de visão. Gente, você viu o que nós lemos? Esse rapaz, a última coisa que ele falou foi Bíblia. Ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele fez um resumo. Pensem aqui. Aquilo que Jesus disse, olha, quando vos arrastares diante das autoridades, não precisais se preocupar com o que vocês terão de dizer. Só abram a boca, porque o meu Espírito vos ensinará tudo o que vocês devem dizer. Até nisso, Estevão estava seguro. Quando ele abre a boca, fluía rios de águas vivas de dentro dele. Rios profundos. Ele começou desde o princípio, passou por todos ali os heróis da fé, até montar ali o seu resumo histórico e mostrar para aqueles homens que eles eram
aqueles perversos do passado se levantaram contra Deus e contra aqueles homens que eram de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: por isso vocês estão se levantando contra mim. Interessante. Vocês são os irmãos de José, ele estava falando, ele falou no início. Viu? Por inveja venderam. Olha só. Eles estão com inveja de mim. Na verdade, ele estava querendo dizer isso. Mas ele não estava plenamente consciente que não era interesse dele debater. Ele estava só falando a verdade. E o Espírito Santo fluía pela boca dele com palavras muito profundas. E ele foi falando de todos, depois falou de Moisés. E quando Moisés disse assim, pensando que o povo ia reconhecer, o povo se levantou contra Moisés. E aí ele estava mostrando, vocês são os que se levantaram contra Moisés. São os pais de vocês são descendentes desses. E depois ele foi colocando os profetas, até que ele chega em Jesus novamente e diz assim, são vocês são apegados a templos, a sistemas religiosos, mas nunca se apegaram a Deus. E aquilo que vocês dizem que é adoração, para Deus não é, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso daí foi a palavra final para eles odiarem. As palavras dele, que soam maravilhosas para nós por causa do Espírito que nós temos, o Espírito Santo, para eles era terrível suportar aquilo. Que a Bíblia diz que era eles tamparam os ouvidos, gente. Imagina o rapaz falando assim, o rosto brilhando, né? Devia estar suando assim, falando no Espírito, e o pessoal tampando o ouvido e rangendo os dentes de raiva, assim, ó, com vontade de sede de matá-lo, de silenciá-lo de uma vez por todas. E aí, por fim, ele olha para o céu. Olha, é o que eu digo para vocês. Qual é o maior sonho que nós devemos ter? É o das coisas deste mundo ou é de ver o nosso Senhor? Ele não precisou de morrer para ver. Ele olhou para o céu e quando ele disse isso, aí os homens falaram assim, não tem que matar mesmo, porque ou ele é louco, ou ele está falando a verdade, né? Porque até agora ninguém consegue refutá-lo, contrariá-lo. E agora ele está falando que está vendo Deus, e aí está vendo Jesus ao lado de Deus, é uma blasfêmia. Vamos matar. Pronto, ele acabou de assinar seu atestado de óbito, de condenação. Mas ele estava vendo. E eu provo que o que ele estava dizendo aqui era verdade. Ele diz que viu Jesus em pé ao lado direito. Como que querendo dizer, meu filho amado, em quem eu me comprazo. A visão que ele teve, você pode ter certeza que foram as visões que Jesus teve quando estava na terra. Porque ele olhava, o Pai falava do céu, elogiava e ele via, e ouvia, mas o pessoal só ouvia um trovão, assim, e ele não, ele ouvia nitidamente a voz do Pai. Ele via. Ele tinha essa comunhão. E Estevão tinha essa comunhão. E ele viu Deus Pai e viu Jesus em pé, do tipo assim, de braços abertos, falando assim, eu estou contigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Aí, era o ódio do mundo, as pedras sendo lançadas. Imagina você levar uma pedrada na cara, no peito. Onde bate, arranca pedaço. Eram as pedradas, a dor, milhões de pensamentos, ele olhando para o céu e Jesus ali. Era uma chuva, uma tempestade, vamos dizer assim, de ódio, de inveja contra ele que veio deste mundo vil. E uma chuva torrencial de amor e de graça, porque a visão se permaneceu ali diante dele. Aquela glória da parte de Deus. Eu digo, gente, olha, é a experiência mais tremenda que um ser humano pode ter. Então as pedras, por mais que elas doessem, elas não eram mais suficientes para calar, ou para roubar, ou para destruir a fé daquele rapaz. Isso mostra o quanto o Senhor vai estar conosco até o fim. E quanto mais nós nos dedicarmos, mais nós o veremos. E talvez nós o veremos integralmente como Estevão viu naquele dia. E a prova maior de que ele realmente teve aquela visão e de que ele era um rapaz cheio do Espírito Santo, além dos milagres e tudo que aconteceram pelo meio da vida dele, foi que como seu Salvador, como Jesus, ele fez uma última oração. E as duas orações dele foram semelhantes às de Jesus. Primeiro, recebe o meu Espírito. Olha que interessante. E segundo, não coloque na conta deles
esta culpa. A maior prova de que uma pessoa foi aprovada por Deus é que ela é misericordiosa. Não habita no coração dela nenhum tipo de resíduo sequer de ódio, de amargura, ou seja lá o que for. Ele estava diante dos algozes que estavam assassinando ele, e ele estava pedindo ao Pai, perdoa o pecado deles. Como ele disse, não lhes imputes estes pecados. Jesus disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Só quem está ligado a Deus, que pode ver Deus pela fé, ou numa visão clara, acordado como Estevão viu, tem este poder de não sentir ódio nem mesmo pelas pessoas que nos odeiam. De não pagar com a mesma moeda que eles nos pagaram. Esta é a maior prova de que nós estamos aprovados por Deus. Podemos até perder em muitas batalhas da nossa vida, mas na batalha da misericórdia nós não podemos perder. Para partirmos desse mundo, para termos certeza de que vamos pôr os pés na eternidade, na glória com o Senhor, nós precisamos aprender a perdoar. Quem perdoa, quem é misericordioso, tem a alma leve. É a alma que tem uma conexão tão profunda com Deus que ela não tem espaço mais para as coisas deste mundo. Nem para o ódio, nem para a amargura, só para o perdão e para a misericórdia. E a cereja do bolo, o quanto vale se consagrar, e que eu vejo também uma comparação final aqui entre Estevão e Jesus. O que Jesus fez por nós foi algo tremendo. E nós estamos aqui por causa daquilo que ele fez por nós, não é verdade? Já se passaram 2000 anos, debaixo de perseguição, morte, queimaram bíblias, versões, homens que passaram décadas traduzindo, perderam as traduções num dia só, porque entraram em suas casas, colocaram fogo nas suas traduções, levaram décadas. Mas nós conhecemos e temos as traduções em nossas mãos. Aquilo que Jesus fez, como está no Salmo 53 no final, ele verá o sacrifício da sua alma, ele verá aquilo que ele fez com a sua alma e se alegrará. Ele verá o resultado daquilo que ele fez e vai se alegrar. E nós somos resultado de tudo isso que Jesus fez por nós. E a cereja do bolo é que quando Jesus morreu na cruz, pegaram as vestes dele e colocaram aos pés dos soldados, não foi? Aqui pegaram as vestes e colocaram aos pés de um outro soldado, que era soldado ao mesmo tempo que a gente pode dizer ligado a Roma e também fariseu. Aos pés de Saulo. Eu concordo com os teólogos e pregadores que dizem que Paulo se converteu no caminho de Damasco. Eu concordo. Mas Paulo foi evangelizado. Não foi no caminho de Damasco. Foi a maior pregação que ele ouviu. Ele foi uma das pessoas que tampou o ouvido. Ele deve ter tampado um ouvido só, porque ele nunca tinha ouvido palavras tão maravilhosas. E vocês sabem aquilo que deu forças para Paulo tornar-se o que ele se tornou e ter dado a vida também? Foi o eco no mais profundo do seu coração por todo o seu ministério apostólico. Não lhes impute esse pecado. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos da época. Estudou nas melhores faculdades, era poliglota. Conhecia mestre, se tornou um mestre. E ele chegou a dizer que conhecia mais a lei do que todas as pessoas da idade dele na época dele. Mas ele também reconheceu que ele nunca tinha visto alguém como Estevão. O testemunho de Estevão foi a pedra fundamental para derrubar aquele homem orgulhoso no caminho de Damasco. Porque até o fim ele se lembrava, até o último momento, de que ele ajudou a consentir a matar um homem que era inocente. E quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, de uma vez por todas, ele teve certeza
de que ele tinha que seguir esse caminho e de que ele tinha que se tornar um homem tão bom quanto foi aquele jovem Estevão. Porque ele viu que se precisava de alguém para ter como exemplo, então ele tinha encontrado alguém. Realmente alguém autêntico, que diante da morte, do ódio do próprio Paulo e de outros, ainda teve poder para perdoá-los com a misericórdia e a graça de Cristo. A história de Estevão transformou a história do apóstolo Paulo. Assim como a história de Jesus transformou a história de todos nós e vai transformar a história de muitos que ainda a conhecerem. E eu encerro esta mensagem de hoje fazendo uma pergunta. Quando nós morrermos e alguém for lembrar da nossa história, quais os paralelos eles encontrarão com Jesus? Quais? Da nossa história como cristãos. Guardemos essa palavra no nosso coração. Hein? Se quiser fazer a última oração, fique à vontade. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos, ó Deus, de conhecer mais e mais, ó Deus, a Tua palavra. Verdade. Oportunidade e privilégio que nós temos, ó Deus, de nos achegar a Ti mais e mais, a cada dia, ó Deus, buscando o Senhor e buscando, ó Pai, essa intimidade contigo, ó Pai. É contigo, ó Deus, que nós queremos parecer, ó Pai. Tu possas, meu Deus, ser conosco, meu Pai, nos dando, ó Deus, forças, meu Pai, para continuar essa jornada, Deus, buscando de Ti, Pai, em cada dia, buscando, Pai, aparecer mais e mais contigo, Pai. Que cada um de nós venhamos a ter, ó Pai, o Seu amor em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, refletir, ó Pai, a Tua luz, a Tua glória, ó Pai, neste mundo. Que as pessoas possam olhar também para nós, ó Deus, e ver, ó Deus, ver o Teu amor, Senhor. Ver o Teu amor através das nossas vidas. Sim. Nós te adoramos, Pai, e bendizemos o Teu nome, porque Tu és, ó Deus, maravilhoso. Obrigada, Senhor, que nós possamos permanecer, ó Pai, neste Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, por mais essa palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por cada dia, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem nos amado e tem nos instruído, Senhor. Tem nos fortalecido, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai querido. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, ó Deus, abençoar cada um dos nossos irmãos, que também compartilharam, ó Deus, dessa palavra, Pai, e que nós possamos ter sempre em nossos corações, ó Deus, que nós devemos parecer contigo, que nós devemos, ó Pai, amar, ó Pai, o mundo como Tu amas, ó Deus, e testemunhar, Senhor Jesus, de tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome santo e glorioso de Jesus Cristo, nós te adoramos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Nós estamos encerrados, então. Glória a Deus. Tchau.